Escrevo de Córdoba, a segunda maior cidade da Argentina. No, podemos hacer. Lo que pasa es que no quiero hacer flaca con la pava porque es un éxito ese tema. Ya. No importa, yo lo hago igual. Ou seria Escrevo de uma segunda Argentina? Hoy desperté mirando la ventana, acomodé la almohada para pensar en vos. Ha pasado el tiempo y estás media cambiada. Ahora lees Neruda y haces el amor. Y por esas... Essa não é uma impressão minha. Quem fala assim são os cordobeses. Existiriam duas Argentinas, a de Buenos Aires e a das outras províncias. Y hablemos todo el día de amor. Que se encienda la... Os cordobeses, e segundo eles todo o resto do país, reclamam que a capital federal tem mais recursos, mais oportunidades e que o povo de lá, o portenho, é meio metido a besta. Ya no trabajo y dejé mi vocación. Parece coisa de irmão, né? Que discute, discorda, briga o tempo todo. A gente no Brasil tá acostumado a rivalidades regionais. O problema aqui na Argentina é que todo mundo parece reclamar só dos portenhos. Arrogante, presunçoso, insolente, atrevido. Não sei se eu tô falando do portenho, não sei se eu tô falando do argentino, e também pode ser que eu esteja falando bobagem. Te recibiste y ahora sos ama de casa. Te sobra tiempo para ver televisión. Argentinos e brasileiros têm pelo menos duas coisas em comum: a paixão pelo futebol e o gosto por contar piadas de argentino. Tem uma bem antiga que diz que o ego é um pequeno argentino que todos carregam dentro de si. Brincadeiras à parte, a piada leva à seguinte pergunta: os argentinos são mesmo convencidos? No meio desse debate estão dois juízes. Ela, Elisa Laporte, argentina e portenha. Ele, Marcelo Bonfim, brasileiro e carioca. O casal vive aqui no Brasil. E ainda temos a participação de estudantes lá de Córdoba. Eles juram que a fama da soberba argentina é culpa dos portenhos. E os portenhos, por sua vez, vão ter direito de resposta. O debate promete. No meu primeiro dia em Córdoba, uma quarta-feira comum, dou de cara com uma fila absolutamente fora do comum. Nunca podrás olvidarte aquella tarde en el chateau. Não é jogo da seleção argentina. Daqui a 3 dias vai entrar em campo um time bem menos famoso, o Talleres. Vamos, Talleres, vamos! O Talleres é um clube cordobês que está disputando a fase final para chegar à primeira divisão. Vamos, Talleres! Vamos, Talleres! Vamos! La única vez que va a salir así. Tanta gente, la única vez. La única vez. Nunca más en Córdoba se va a ver algo así. Más grande. O futebol realmente pode revelar muito sobre uma cidade ou um país. Por exemplo, no campeonato argentino, dos 20 times da primeira divisão, 14 são da província de Buenos Aires. Apenas um, é da província de Córdoba. O que explicaria isso? Falta de paixão pelo esporte já deu para ver que não é. A riqueza está muito concentrada em Buenos Aires? Ou está dividida por Córdoba, Rosário? Não, há riqueza em Salta também. Ainda uma herança assim, dos senhores latifundários, né? Fazendeiros ricos. Não, está distribuído. Está distribuído. Mas eu acho que tem mais centralização na Argentina, em Buenos Aires, do que no Brasil. Sim, sim. No Brasil sem nós dúvida. temos cidades grandes e pujantes, mas espalhadas pelo país todo. Lá na Argentina, eu creio que é mais centralizado em Buenos Aires. Buenos Aires é uma
Sem grande cidade e as demais ficam assim eclipsadas, né? Houve até uma ideia, né? Política, mas foi abortada. De transferir como capital, fizeram né, aqui, né? Do Rio para Brasília. Viedma. A Viedma, que é uma cidade do sul, justamente para tentar assim, motivar, né? E criar um centro que deslocasse como fizeram com Brasília, né? Mas não funcionou. Infelizmente, eu não vejo assim, uma política que estimule essa migração interna, que seria uma coisa altamente interessante, porque o sul, por exemplo, é muito despovoado, né? A população já não é muito numerosa, mas quase a metade, 40% dos 35 milhões, estão concentrados em Buenos Aires. Córdoba e Rosário disputam o posto de segunda cidade mais importante na Argentina. E faz tempo que Córdoba tem muito peso para o país. No fim do século XVI, era a cidade mais importante da chamada Província Jesuítica del Paraguai, que incluía os territórios argentino, paraguaio e chileno, além de parte do Uruguai e do sul do Brasil. Todas as decisões de peso da província eram tomadas aqui na mansão jesuítica, bem no centro de Córdoba e que virou patrimônio da humanidade. Por onde passaram nesse planeta, os jesuítas sempre deixaram uma marca importante na educação. A Universidade Jesuítica de Córdoba, fundada em 1613, foi a primeira da Argentina. 4 séculos depois, Córdoba é uma das cidades com maior índice de universitários do mundo. 12% da população é de estudantes do ensino superior. Eu moraria fácil aqui. Todas as pessoas com as quais eu tive algum contato foram extremamente educadas. 100% de aproveitamento no quesito educação. Uma ciudad muito linda. Em 2 dias, eu já tenho um melhor amigo aqui. Sebastián. Este es un bar muy interesante. Acá vienen todos los estudiantes a tomar un café, a juntarse, a charlar, a estudiar. Muy lindo. Esas son aulas comunes que usa toda la universidad. Es una ciudad muy grande, una ciudad universitaria que reúne todos los estudiantes del norte, del sur y del centro del país, están acá en Córdoba. A maior parte das oportunidades de trabalho está a 700 quilômetros. Mais precisamente em Buenos Aires. Mas migrar para a capital federal é uma questão bem mais complexa do que eu imaginava. ¿Tienes un plan de vivir en Buenos Aires? ¿El sueño de vivir en Buenos Aires? No. Por favor. El último lugar del mundo donde viviría es Buenos Aires. Es una ciudad linda, muy bonita para pasear, para recorrer, pero es una ciudad que se vive en un estrés absoluto, una ciudad donde no es amigable la gente, una gente muy competitiva, te pisan, para subir a una persona pisan a otra persona, una ciudad que yo no viviría nunca ahí en Buenos Aires, no me gustaría. Y no creo que ninguna persona de Argentina que conozca realmente vivir en Argentina se vaya a vivir a Buenos Aires, porque salvo algunas profesiones solamente se ejercen en Buenos Aires. El derecho internacional, la televisión, el cine, el centralismo porteño ha hecho que para que una persona pueda triunfar en su profesión tenga que irse a Buenos Aires, pero sería el último lugar donde yo viviría. Solo un sueño de amor. 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 Muito bom. Muito bom e muito obrigado.
Obrigado, muchas gracias. O cordobês tem fama de ser divertido. É verdade, na praça central da cidade, quase todo dia, os irmãos Cláudio e Raul conseguem juntar gente. Aparte estamos grabando en vivo y en directo, necesitamos público. Una vez fuimos a trabajar con este chabón allá a Brasil. Sí, fuimos a Florianópolis. Linda experiencia y recopados. Sí, nos chorearon todo. En bola, en ojota y yo. ¿Alguna vez te han robado en Argentina? Te han robado acá. ¿No? Dame la cámara. El aplauso para la gente de Brasil, mirá que bueno. ¿Ves? Y después nos dieron tiempo. ¡Ay, macho! ¡Mochola! ¡No tenés nada! La otra propaganda está. La de Jaime, la más famosa. Esa que decía el viejo. O humor é um elemento muito mais presente no cotidiano desse país do que eu esperava. Ahí el flaco que se va con la novia. ¿No van a colaborar? Flaco, vos que vas con tu novia, te veo. Daqui a pouco, uma luta verbal. De um lado do ringue, estudantes de Córdoba, do outro, colegiais portenhos. E no centro da disputa, eis a questão: como é o típico argentino? Definir o que é ser argentino soa complicado. Nós então propusemos um debate à distância entre estudantes da cidade de Córdoba e de Buenos Aires. Debate de alto nível, assim como os comentários de Elisa Laporte e Marcelo Bonfim, que é o nosso casal convidado aqui no Brasil. Por mais que a gente às vezes procure achar defeitos nos argentinos, não dá para negar que eles são educados à beça. Não digo educação no sentido de cordialidade, isso também, mas eu estou falando é de escolaridade mesmo. Três em cada 1000 argentinos maiores de 15 anos são analfabetos. No Brasil, infelizmente, o número sobe para 136 em cada 1000. A Argentina, historicamente, vem investindo com seriedade em educação pública, do ensino fundamental à universidade. O nível superior lá é um diferencial. O que aqui já tenho minhas dúvidas. Mas lá ainda é uma formação que é uma pena ser jogada fora, né? Ou não exercida. Uhum. Ensino público ou ensino privado? Ensino público. Público. Estou falando da universidade pública. Uhum, que é de qualidade alta, né? É. Bem alta. Em geral, ou isso se concentra em Buenos Aires? Tudo depende do teu referencial, mas claro. Eu, por exemplo, estabeleço comparações inevitáveis com o Brasil, que é meu país adotivo e onde tenho mais tempo atualmente do que lá, né? E há uma diferença imensa. Eu fiz 2 universidades aqui e eu via que as pessoas assim não liam, reclamavam de 2 ou 3 leituras que o professor passava, enquanto lá você lê e lê muito e ninguém acha isso. Ler. É natural e faz parte do curso eu creio que não é só o ensino superior, porque você, por exemplo, estudou em colégio público e os melhores colégios são públicos. E a mesma coisa a gente não pode falar daqui. Né? Minhas filhas estudam em colégio particular porque não tem chance se estudassem, não teriam a chance que tiveram se tivessem estudado em colégio público. Há bastante escola pública lá, de qualidade? Sim, sim. Bastante? Sim, o suficiente. Dizem que o argentino é bem articulado, e é verdade.
Eu estive em várias províncias do país e pude constatar que essa fama dos nossos hermanos procede. E para aproveitar esse talento do povo daqui, eu promovo um debate. Tema de hoje, a Argentina e suas diferenças regionais. Os primeiros debatedores, ou melhor, as primeiras debatedoras são de Córdoba. Elas estudam no Instituto Santa Teresa de Jesus, que é só para moças. Candela Celis, 17 años. Bueno, yo me llamo Daniela Pereira y tengo 18 años. Me llamo Dana Aguilar y tengo 17 años. Noelia Bruno y tengo 16 años. Tamara Hernández y tengo 17 años. Ustedes pueden me describir el típico porteño. ¿Cómo es el típico porteño? Y bueno, ¿Quién empieza? Empezamos. Depende, acá en Córdoba no es tan bien visto porque se dice que es muy orgulloso. Tiene como aire así, más de ser, bueno, yo soy mejor, mucho más aire por vivir en la capital, así. Sí. Yo lo que veo es que los argentinos son mal vistos por los porteños, básicamente. Ajá. ¿Por qué? Porque los porteños son los que tienen plata, claro. Son los que tienen más poder adquisitivo, digamos, para viajar al exterior. Y el que viaja es el porteño agrandado, el pedante, el que se la cree toda. Sí. Bueno. Que es engreído, que se cree el centro del mundo y que va y bueno. De por sí en donde yo estuve fue salir así con algunas amigas de noche y el porteño es una persona muy chocante, muy que se cree superior y imita siempre a todos los del interior, les imita la tonada y se las deja, les burla. Sí, ¿el porteño tiene el hábito de imitar a la gente del interior? Sí. A los últimos quintos. Retiran. Le pido la colaboración a los preceptores. Hasta el viernes. A outra parte do debate acontece em Buenos Aires, numa tradicional escola pública portenha chamada Mariano Acosta. Os convidados também estão entre 16 e 18 anos. Se puede decir que hay dos Argentinas. Sí. La Argentina porteña sí. Y toda la demás. De hecho, así como el argentino se siente un europeo en América, el porteño se siente un europeo en Latinoamérica. Es como que el porteño se siente más allá de todo. El interior es como si fuera otro país, no le pertenece. Un europeo en su mismo país. Pero sí que porteño es soberbio y egoísta, como decir que todos los gallegos son brutos y que todos los italianos son... O sea, es un estereotipo de porteño al que se ve así. Es probable que la mayoría igual sea. Pero es un estereotipo verdadero. ¿O es en la mayoría de las no nace de la nada, no es que de repente se dice que el porteño es pedante, por ejemplo, porque nunca se vio, o sea, realmente nace de algo, pero no quiere decir tampoco que todos los porteños sean iguales. Puede ser que el porteño sea así, ¿no? Soberbio, pero también ya como que la gente del interior ya está como... mal acostumbrada. Claro, ya como que ya viene un porteño y ya como que lo maltratan directamente, como que ya lo empiezan a mirar con desagrado porque sos porteño. ¿Cómo es el típico cordobés? Yo preguntaba sobre el típico porteño y ahora... El típico cordobés. Difícil. Es gracioso. Es gracioso. ¿Cómo? Es gracioso, se da con todo. Claro, lo que se mucho es la simplicidad, la espontaneidad, el humor. Nos ponemos em posição para rezar. Na escola de Córdoba, por coincidência, eu gravo exatamente no dia de aniversário do hino nacional, 11 de maio. Cantando fuerte, sin gritar, pero que todos lo escuchen. Y además el coro, ¿sí? El desean eterno laudes. A continuação, chicas, vamos. Pelo menos o estereótipo de que o argentino é nacionalista, para mim, se reforça a cada dia.
esto que te decía que lo primero que se me viene en realidad cuando pienso en Brasil es la música, que me gusta mucho. En mi casa se escucha mucho música brasilera. Y que así como, por ejemplo, el porteño está estereotipado como la persona canchera, yo pienso en Brasil y se me viene a la cabeza como una persona alegre, qué sé yo, con una sonrisa, una persona bailando. No sé, me suena muy dulce, me gusta mucho el idioma portugués, es muy bonito. Bueno, nada, es la música fundamentalmente. Yo cuando pienso en Brasil pienso en Paulo Freire, en educación popular y en educación popular y en todo lo que hablábamos recién con Vicky de lo que es la mezcla de culturas, lo que es un choque de culturas interesantísimo y que surgieron cosas re lindas. Y hay un par de culturas ahora tal vez un poco cuestionadas, pero están los orillos, están todo el tributo a Iemanjá, todo el honor que le hacen al mar a algunas culturas en Brasil, es muy lindo. Impresiones de Brasil. Impresiones generales de Brasil. Me encanta Brasil. ¿Quién dice que me encanta Brasil? Yo. Yo. Sí. ¿Quién puede hablar de Brasil? Yo viajé un par de veces, 3 veces viajé a la zona de Florianópolis y una vez a Torres. ¿El sur? Sí. Y la gente es muy, no sé, como que es muy acogedora, cálida. Agradable, está siempre a la disposición del otro y no sé, eso me gustó mucho, o la atención en los distintos lugares, en los restaurantes, en los hoteles, es muy buena, al igual que en la playa la gente te ayuda si te falta algo, es lindo el ambiente que hay allá. La personalidad de una muchacha porteña. No, la verdad que no sabría cómo decir, que no sé. Talvez eu nunca tenha conhecido colegiais tão intelectualizados como os de Buenos Aires. Muito obrigado. De nada. Muchas gracias. De nada. Obrigada. Foi muito boa a entrevista. Obrigado a você. Foi muito boa a entrevista. Boa sorte para os portenhos e para os não portenhos também. Né? Igualmente para o Brasil. Com certeza, nunca foi tão natural conversar com estudantes que eu conheci minutos atrás, como acabou acontecendo aqui em Córdoba. Perfecto. Muchas gracias a ustedes. Tchau. Muito obrigado. Muito obrigado. Muita sorte, muita saúde. Muita saúde, sorte com os namorados. Sorte com os maridos, futuros maridos. E na profissão. Sim? Estão entendendo o que eu estou falando? Então, muito bom. Muita sorte, meninas. E até a próxima. Até a próxima. Hasta la vista. Tchau. Eu fui pedir autorização para gravar no Colégio Santa Teresa de Jesus, em Córdoba, e fui recebido por uma mulher com um brilho maravilhoso nos olhos. Jornalista do Brasil, que bom foi a saudação dela. E começou a me dar uma aula naquela escola. Uma aula de espontaneidade, de modernidade, de pluralidade numa escola religiosa. Eu fiquei assim, das mãos delicadas com as unhas bem feitas, ao cabelo levemente grisalho, escondido pelo véu, passando pelo tom de voz. Gostei de tudo que eu vi e ouvi. Aquela mulher, apesar de muito ocupada, me levou para conhecer o colégio de ponta a ponta. Me contou a história de cada quadro na parede, de cada escultura, de cada relíquia com uma alegria impressionantemente serena. Ela falava, parava, como se tivesse terminado um parágrafo, e esperava pela minha reação. Ação, reação, ação, reação. Básico, né? Mas raro numa época em que todos só querem contar, falar e não se preocupam em ouvir. Essa mulher é a irmã Gabriela, diretora do Colégio Santa Teresa de Jesus. Uma das figuras mais imediatamente adoráveis que eu conheci em 9 anos zanzando pelo mundo. Eu senti por ela encanto à primeira vista, no sentido mais ingênuo que esse sentimento possa ter.